Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá para as principais informações de hoje. A gente, como é de praxe, começa com destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, seu destaque. Fala Eudes Figueiredo, amigos da TV Brasileira, da Prudente News. Vamos falar uma coisa boa aqui para deixar a turma da oposição nervosa, né? O Brasil deve superar em 2021, pós-pandemia ou durante ainda o que resta da pandemia, um número recorde de empregos formais gerado em todo o ano lá de 2010. Naquele ano de janeiro a dezembro, meu amigo Eudes, a economia estava bombando, foram 2.540.000 empregos com carteira assinada. Mas neste ano de 2021, com a pandemia travando aí a economia, a oposição atrapalhando tudo que pode, os torcedores do vírus, todo mundo contra, já foram gerados 2.512.000 empregos formais. E somente nos 9 primeiros meses do ano, sem dificuldade com os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em outubro próximo, esse recorde pode ter certeza que ele será superado, meu amigo Eudes, né? Por desespero da galera. Toca o programa Eudes Figueiredo. E olha só, o relatório da CPI da Covid foi aprovado e atribui 9 crimes a Bolsonaro e também pede 80 indiciamentos. O documento tem 1.289 páginas. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, final aí da CPI da Covid-19, Adolfo Padilha, o que você achou, hein, desse tempo todo aí? Dinheiro público gasto nessa CPI da Covid. A CPI, que é a comissão ridícula, a comissão, ela exagerou tanto da mão, Eudes, aqui me permite uma parte, meu companheiro, que eu vou dizer para você, que não dá, acho que nem eles acreditam, né? Tanto é que eles brigaram entre eles, Renan e Aziz, eles brigaram. Né? Eles atribuem 9 crimes absurdos contra o Bolsonaro e pede 80 indiciamentos. Entre esses indiciamentos tem médicos, né? E os caras realmente trabalharam de uma forma tão eficiente para fazer dessa CPI uma questão política e não uma questão de responsabilidade pública comigo e com você, com todos nós, o povo brasileiro, que quem devia ser indiciado pela despesa que essa CPI causou em plena pandemia, pela falta de respeito, pelo machismo que foi demonstrado nessa CPI, pelos absurdos que nós ouvimos nessa CPI. Quem deveria pagar indenização para o povo brasileiro é esse G7, que coordena a CPI, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, o Aziz. Eles sim deveriam ser responsabilizados por essa despesa, essa perda de tempo, esse absurdo, essa falta de sensibilidade, esse choro de crocodilo que alguns insinuaram lá. Essas ações, declarações e discursos de moralidade vindo de gente que não tem moral nenhuma, nem dentro da própria casa. Enfim, mas a gente está aqui e a gente é obrigado a deixar um ponto de vista sobre o indiciamento do presidente Bolsonaro, que não vai dar em nada. Porque a CPI ela não tem poder de prisão no sentido de condenação. Isso agora vai para o Ministério Público, que coitado de um promotor, coitado de um procurador que vai ter que ler tanta baboseira para chegar no final e falar não existe conteúdo jurídico, prova cabal de nada que incrimine o presidente Bolsonaro. Isso vai ser o final. Mais dinheiro público jogado fora, meu amigo. Ok, olha, falando sobre o STF, o indicado de Bolsonaro, André Mendonça. Bolsonaro disse que André Mendonça sabe da dificuldade de ser aprovado no Senado. E o presidente afirma que não quer perseguir ninguém dentro do STF com a indicação de André Mendonça. Até agora ele não foi sabatinado. Vamos lá, Adolfo Padilha. A indicação do André Mendonça realmente é um rompimento, né, de escolha do STF. Tanto é um rompimento que a gente vê o absurdo do Alcolumbre, o gordinho, sentar em cima do processo
e não convocar logo a sabatina, que nunca aconteceu na história da nossa República, o que está acontecendo hoje, como muita coisa nunca aconteceu na história da República, como vem acontecendo no governo Bolsonaro, por outros poderes, ultrapassando a linha de equilíbrio entre os poderes, se intrometendo diretamente em relações, seja de ação, seja de decisões de outros poderes, e isso desequilibra como um todo não só o ordenamento jurídico, mas também a nossa democracia. Se não fosse assim, a sabatina já teria sido marcada. A pressão é terrível para a escolha do STF. Porque nesse governo Bolsonaro, nós, o povo aqui, o Baixo Afegão, estamos aprendendo a duras penas que quem manda é o STF. Quem manda é o Senado. O presidente, se ele resistir muito, como vem resistindo o presidente Bolsonaro, dá esse brigueiro todo que a gente está vendo aí. Então, o ano que vem é muito importante a gente prestar atenção em qual senador a gente vai votar. O que ele defende, que grupo que ele pertence. Porque o senador sempre foi um voto que a gente olhou ali, tem um, escolhe um. Não. O ano que vem a gente tem que aprender a votar em senador. Porque é ali no Senado que a coisa anda. É só o Senado que pode abrir uma CPI contra o STF, por exemplo, contra os ministros do STF. É o Senado que tem esse poder de sentar em cima de um processo de escolha tão importante como esse, que tem lá não sei quantos mil processos parados, porque precisa de um outro voto. Senão fica empatado em 5-5. Então, é isso tudo. E realmente a escolha de André Mendonça rompe uma tendência de características de escolhas que foram feitas no passado, e hoje quem paga um preço muito caro por essas escolhas políticas que puseram lá membros do STF que são ativistas de político e não jurídicos, não são pessoas que estão lá para guardar e resguardar os ordenamentos jurídicos da nossa Constituição, mas sim fazem ativismo, como está totalmente demonstrado durante esse governo. Quem paga esse preço somos nós. Mas, se der certo, André Mendonça vai emplacar. Muito bem, é isso aí. Nós vamos num rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas para você aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. É já já. Olá, estamos de volta. Vamos falar novamente da Covid-19, da CPI da Covid, né? Mentiroso, caviloso, desonesto. Foi o que disse o relator sobre Bolsonaro no último discurso na CPI. Para o senador Renan Calheiros, o presidente agiu como um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Muito bem, vamos lá, comentando as declarações do Renan Calheiros, o relator da CPI, Adolfo Padilha. Mentiroso, caviloso, desonesto. Quem fala isso, Wilson, você acabou de dizer aí, né? Renan Calheiros. Ele ainda fala mais, né? O adversário político do presidente, ele ainda fala que sabotou a ciência, que o presidente é um missionário enlouquecido para matar o próprio povo. Será que ele está falando daquele povo que está indo na frente da casa dele lá, Eudes? Será que é por isso que ele está nervoso? Multidões e multidões indo na frente da casa dele, gritando Renan ladrão, sai Renan, fora Renan. Será que é isso que está deixando o Renan Calheiros nervoso? Por que ele não perde tempo para explicar por que ele não investigou na CPI, com o poder que ele tinha de relatoria, o consórcio Nordeste? Será que é porque o filho dele também está envolvido em alguma coisa que não se devia estar durante a pandemia? É o que eu falo, né? A pauta está aqui, a gente tem que discutir, mas discutir Renan Calheiros fala mal de alguém, o Renan Calheiros não tem moral nem para falar mal do Lula, você quer saber? Nem para falar mal do Lula o Renan Calheiros tem moral, quanto mais falar mal da conduta moral do presidente Bolsonaro. Melhor deixar para lá, porque eu já disse muito claro várias vezes aqui o que eu penso dessa CPI, eu e a maioria dos brasileiros, né? E as acusações que fazem quanto o presidente são tão exageradas, como eu disse aqui no outro comentário, nem eles conseguem entrar num acordo entre eles. Muito bem, olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse essa semana que o governo federal tomou todas as medidas possíveis no combate à Covid-19 e que o Brasil vive um processo de desabilitação de leitos de unidade de terapia intensiva. As declarações ocorreram durante uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. De acordo com Marcelo Queiroga, em 2019, o Brasil tinha 22.000
1.400 leitos de UTI habilitados. E durante a crise sanitária, o governo ampliou em mais 21.700 leitos. O ministro quer reduzir as unidades para a proporção recomendada pela Organização Mundial de Saúde, mas não informou qual seria a quantidade ideal. Vamos lá, Adolfo Padilha. Chega uma hora o Brasil não aguenta esse custo, né? Então são aí quase mais de 40 mil leitos e custam mais de 14 bilhões, né, para o orçamento da saúde. Realmente tem que ter um remanejamento. Esse é o custo Brasil dos estádios da Copa do Mundo. Esse é o custo Brasil dos escândalos com as empreiteiras. Esse é o custo Brasil da corrupção que esse país sempre sofreu. Faltou dinheiro para a estrutura hospitalar. E o governo tirou do chapéu, né, como diz o outro, para poder socorrer aí durante a fase pior da pandemia, liberou dinheiro, fizeram o que quiseram com o dinheiro, e ainda quem é acusado de ter feito mau uso do dinheiro é quem só abriu o cofre. Eu vou dizer uma coisa para você, é o poste mijando no macaco, no cachorro, sei lá, é banana comendo macaco, porque não é possível um negócio desse, né? Repito, quem foi lá e abriu o cofre falou, toma o dinheiro, e quem pegou o dinheiro e gastou do jeito que quis, está limpo, segundo os olhos da CPI. E quem liberou o dinheiro é o que fez tudo errado, que foi o negacionista, que agiu errado, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui, falamos outro dia. O orçamento brasileiro durante a pandemia, ele foi totalmente desconfigurado. O mau uso do dinheiro durante a pandemia por alguns governadores ainda vai ser escancarado. É uma questão de dias, de tempo. Mas vai ser escancarado porque não vai ter tanto escândalo que não vai ter como esconder. E reequilibrar o orçamento do Ministério da Saúde diante de tudo que o Ministério da Saúde tem para atender, porque as outras doenças só pararam de matar na cabeça dos negacionistas do absurdo. Né? Porque a gente viu tantos absurdos durante a pandemia e tanta gente defendendo os absurdos. Então só na cabeça deles que as pessoas pararam de morrer do coração, enfim, de todas as outras doenças. Então é mais do que urgente o equilíbrio orçamentário no Ministério da Saúde. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O Supremo Tribunal Federal definiu na terça-feira a volta das atividades presenciais na Corte a partir do próximo dia 3 de novembro, com a exigência de apresentação de um certificado de vacinação do Ministério da Saúde para o acesso do público. As regras foram editadas em uma resolução assinada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e determina que todos os frequentadores do STF, tanto o público interno quanto o público externo, deverão apresentar o comprovante de vacina. Vamos lá, Adolfo Padilha. Eu acho que não faz muita diferença, né? Eu acho que a gente devia levantar quanto custou toda a estrutura do STF durante a pandemia com as pessoas ficando em casa, né? Até agora. Enquanto 90% dos brasileiros voltaram a trabalhar ao normal, correr atrás do seu. Quanto custou entre todos os servidores, toda a estrutura que o STF tem e recebendo em dia para o brasileiro que paga imposto? Eu acho que é isso que a gente tinha que levantar. Porque os retornos presencial do STF não vai mudar muita coisa do que já alguns ministros andam fazendo, não sendo presencial, né? Talvez até piore. Mas não deixa de ser uma notícia. Mas que me chama a atenção isso, né? Eu fico aqui me perguntando o seguinte: quanto custou para nós brasileiros o STF estar funcionando só virtualmente? Será que algum deles deixou de receber? Não digo os ministros, não, eu digo toda a estrutura. Será que algum deles não receberam em dia? O povo brasileiro paga um preço muito alto pelas escolhas erradas que faz. A hora ainda não passou. Demos um primeiro passo. O ano que vem é hora de dar o segundo. Aí vamos ver o que vai acontecer. A escolha vai ser nossa. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Voltamos na próxima edição do Entre Linhas. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.